Agora a gente vai falar sobre os tipos de entrevista. Basicamente, entrevista livre, semi-estruturada e estruturada. A entrevista livre é uma entrevista feita com um objetivo, mas não tem um roteiro específico que vá guiá-la. Ou seja, o psicólogo que for utilizar esse método vai deixar o paciente falar livremente, né? É muito comum, pelo menos era muito comum, na clínica psicanalítica, onde a escuta livre, né, a livre associação do paciente, era parte do trabalho, parte da análise importante para o psicanalista, certo? Então, essa entrevista ela não tem uma estrutura pré-definida, ela é completamente livre para o paciente de trazer o que ele bem entender, desde que o psicólogo possa dar algumas orientações, intervir em algumas questões, perguntar, né? Mas não tem um roteiro pré-determinado. A entrevista semi-estruturada, ela é um meio termo entre entrevista estruturada e entrevista livre. Ou seja, existe um roteiro pré-determinado, mas que não é seguido à risca. Ou seja, é feito, né, uma lista de perguntas que provavelmente aquele psicólogo mais se interessa, e no meio do caminho pode ser que surjam novas questões, novas dúvidas, e ele vá acrescentando perguntas no meio do caminho, né? Vai adaptando aquela entrevista, certo? A entrevista estruturada, ela é bem mais rígida. Ela é uma entrevista com roteiro e que deve ser seguido fielmente, certo? Então, é muito mais comum ser utilizado em contexto de pesquisa, né? Por exemplo, o CBCL, que é um inventário para analisar questões comportamentais, emocionais de crianças e adolescentes. Então, os pais respondem, o terapeuta responde uma parte dessa entrevista e não tem o que acrescentar ali, tem que ser seguido à risca. Porque os dados que são gerados nessa entrevista vão ser muito importantes para computar ali na análise dos dados. Agora, numa entrevista semi-estruturada, a coisa é muito mais livre, porque embora você tenha um roteiro a se seguir, você pode acrescentar ou tirar coisas que não são tão viáveis. Então, por exemplo, uma entrevista clínica, né, corriqueira, uma anamnese. Existem perguntas pré-determinadas, mas de acordo com a queixa do paciente, com o que esse paciente traz para o consultório, a entrevista se torna mais voltada para aquela queixa, e outras questões que talvez não sejam tão importantes nesse momento são deixadas de lado. A entrevista livre, por fim, ela acaba não sendo mais tão utilizada, né? Talvez seja mais utilizada em alguns contextos específicos. No geral, para o trabalho clínico, a entrevista semi-estruturada ela é muito mais utilizada, muito mais corriqueira e conhecida, né? Enquanto que a estruturada acaba se tornando mais frequente em âmbitos objetivos, né? Uma entrevista de seleção, numa pesquisa, né, ou avaliação psicotécnica, e em que os dados gerados são muito mais importantes do que analisar outras questões específicas.